Quando mísseis cruzam o céu entre Israel e Irã, poucos percebem que estão testemunhando o capítulo mais recente de uma rivalidade que começou com um único homem, Abraão. Para entender como chegamos até aqui, você precisa voltar ao início. Não ao início político, não ao início territorial, mas ao início familiar. Porque esse conflito não nasceu em gabinetes diplomáticos nem em campos de batalha. Nasceu dentro de uma família. E é exatamente por isso que nenhuma negociação conseguiu resolvê-lo em 4 milênios. A história começa em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera localizada no que hoje é o sul do Iraque. Ali vivia um homem chamado Abrão. O nome ainda não havia sido mudado para Abraão. Ele tinha uma esposa chamada Sarai, uma posição social estável e absolutamente nenhum motivo racional para abandonar tudo. Mas então veio a voz. O texto de Gênesis, capítulo 12, registra o chamado divino de forma direta. Deus ordenou que Abrão deixasse sua terra, sua parentela e a casa de seu pai para ir a uma terra que lhe seria mostrada. Não havia mapa, não havia coordenadas, apenas uma promessa. E que promessa? Deus disse que faria de Abrão uma grande nação e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Era um pacote completo, descendência numerosa, proteção divina e relevância histórica universal. Havia apenas um problema devastador com essa promessa. Sarai era estéril. A promessa de uma grande nação havia sido feita a um homem cuja esposa não podia gerar filhos. Os anos passaram. 5 anos, 10 anos. Abrão e Sarai continuavam sem filhos. A promessa permanecia suspensa no ar, aparentemente inalcançável. Coloca na perspectiva o que significa viver sob essa tensão. Você tem uma promessa divina de descendência incontável. Você acredita nessa promessa a ponto de abandonar tudo e seguir para o desconhecido. E cada dia que passa, cada mês que a menstruação de sua esposa confirma que não há gravidez, a distância entre a promessa e a realidade parece aumentar. Abrão tinha 85 anos, Sarai tinha 75. A biologia gritava que o tempo havia acabado. Foi nesse contexto de desespero silencioso que Sarai tomou uma decisão que reverbera até hoje. Gênesis 16. Começa com ela apresentando uma proposta ao marido. Ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Sarai sugeriu que Abrão tomasse Agar como concubina, para que através dela Sarai pudesse ter filhos. Era uma prática comum no Antigo Oriente Médio. O texto diz apenas que Abrão atendeu à voz de Sarai. Não há registro de hesitação, consulta divina ou questionamento. Depois de 10 anos morando em Canaã, esperando o cumprimento da promessa, Abrão aceitou a solução humana para um problema que Deus havia prometido resolver de forma divina. Sarai pegou Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abrão. Uma frase curta para descrever o momento que dividiria a história. Agar concebeu rapidamente. E aqui começou o primeiro conflito. O texto é brutalmente honesto sobre a dinâmica que se instalou. Quando Agar percebeu que estava grávida, passou a olhar sua senhora com desprezo. A serva que carregava no ventre o herdeiro do patriarca não conseguiu esconder o que sentia pela mulher que continuava estéril. E Sarai, que havia arquitetado todo o arranjo, não suportou o olhar de sua própria serva. Sarai confrontou Abrão. A injúria que ela sofria era culpa dele, ela disse. Ela havia entregado sua serva nos braços dele e agora era desprezada por essa mesma serva. Que o Senhor julgasse entre os dois. Era uma acusação pesada, carregada de ressentimento e arrependimento. Abrão respondeu devolvendo a responsabilidade. Agar era serva de Sarai. Estava nas mãos dela. Que fizesse o que bem entendesse. O que Sarai fez foi afligir Agar. O texto hebraico usa uma palavra forte, a mesma usada para descrever a opressão dos egípcios sobre os israelitas gerações depois. Sarai tratou sua serva grávida com tamanha dureza que Agar fugiu. Uma mulher egípcia, sozinha, grávida, atravessando o deserto em direção à sua terra natal. Era praticamente uma sentença de morte. Mas Agar não estava sozinha. O anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E ali aconteceu algo extraordinário. Agar se tornou a primeira pessoa na Bíblia a receber a visita do anjo do Senhor. A primeira a quem Deus enviou um mensageiro celestial, pessoalmente. E ela era uma serva egípcia fugitiva. O anjo perguntou de onde ela vinha e para onde ia. Agar respondeu com honestidade devastadora. Fugia da presença de sua senhora. O anjo então deu uma ordem difícil. Ela deveria voltar e submeter-se à autoridade de Sarai. Mas junto com a ordem veio uma promessa.
O anjo disse que multiplicaria grandemente a descendência de Agar, a ponto de não poder ser contada. O filho que ela carregava deveria se chamar Ismael, porque o Senhor havia ouvido sua aflição. Observa a dimensão dessa promessa. Era quase idêntica à promessa feita a Abrão: descendência incontável, multiplicação grandiosa. Deus estava prometendo à serva egípcia algo muito parecido com o que havia prometido ao patriarca hebreu. 2 povos numerosos nasceriam da mesma origem. Mas o anjo acrescentou uma descrição profética sobre Ismael que ecoa através dos milênios. Ele seria um homem selvagem, um jumento bravio entre os homens. Suas mãos seriam contra todos, e as mãos de todos seriam contra ele. E habitaria diante de todos os seus irmãos. Era uma profecia de conflito perpétuo. O menino, que ainda não havia nascido, já tinha seu destino traçado como alguém que viveria em tensão constante com os que o cercavam. Agar voltou, submeteu-se a Sarai e deu à luz um filho a quem Abrão chamou Ismael. O patriarca tinha 86 anos. Finalmente tinha um herdeiro. Durante 13 anos, Ismael foi o único filho de Abrão. Cresceu na tenda do pai, aprendeu os caminhos do patriarca, assumiu o papel de primogênito. Para todos os efeitos práticos, era ele quem herdaria as promessas. Então Deus apareceu novamente. Abrão tinha 99 anos quando o Senhor se manifestou e estabeleceu uma aliança formal. O nome Abrão foi mudado para Abraão, pai de muitas nações. Sarai tornou-se Sara, princesa, e veio a notícia que transformaria tudo. Sara, aos 90 anos, daria à luz um filho. Seu nome seria Isaque, e com ele Deus estabeleceria uma aliança perpétua. A reação de Abraão foi reveladora. Ele caiu sobre o rosto e riu. Era riso de incredulidade, de espanto, talvez de alegria confusa. Então fez um pedido que mostra quanto Ismael significava para ele. Abraão disse a Deus que bastava que Ismael vivesse diante dele. Era um pai pedindo pelo filho que já amava, pelo herdeiro que havia criado por 13 anos. Deus ouviu o pedido. Respondeu que havia abençoado Ismael e que o faria frutificar e multiplicar grandemente. Ismael geraria 12 príncipes e se tornaria uma grande nação. Mas a aliança específica e eterna, seria estabelecida com Isaque, o filho que Sara geraria naquela mesma época no ano seguinte. Era uma distinção crucial. Sara concebeu e deu à luz Isaque quando Abraão tinha 100 anos. O menino impossível havia chegado. Abraão preparou um grande banquete para celebrar. E foi durante essa festa que o conflito latente explodiu. Sara viu o filho de Agar, a egípcia, rindo. O texto hebraico usa uma palavra que pode significar simplesmente rir, brincar, ou pode carregar conotações mais negativas, como zombar ou escarnecer. A ambiguidade é proposital. O que exatamente Ismael estava fazendo não está claro. O que está absolutamente claro é a reação de Sara. Ela exigiu que Abraão expulsasse a serva e seu filho. O filho daquela escrava não deveria herdar junto com Isaque. O texto diz que isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Era um pai sendo forçado a escolher entre seus 2 filhos, mas Deus interveio. Disse a Abraão para ouvir Sara em tudo o que ela dissesse, porque em Isaque seria chamada a sua descendência. Quanto ao filho da serva, Deus também faria dele uma nação, porque era descendência de Abraão. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo. Tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre seus ombros. Entregou-lhe o menino e a despediu. O texto não registra palavras de despedida, abraços ou lágrimas, apenas que Abraão os despediu e Agar partiu, vagando pelo deserto de Berseba. A água acabou. Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto e afastou-se à distância de um tiro de arco. Disse que não queria ver a morte do menino. Sentou-se em frente e chorou em voz alta. Era o fundo do poço. Uma mãe esperando seu filho morrer de sede no deserto, sem forças nem esperança para fazer qualquer coisa além de chorar. Mas Deus ouviu a voz do menino. O anjo de Deus chamou Agar do céu e perguntou o que a afligia. Ordenou que ela não temesse, porque Deus havia ouvido a voz do menino desde onde estava. Ela deveria se levantar, erguer o rapaz e segurá-lo pela mão, porque Deus faria dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Encheu o odre e deu de beber ao menino. Ismael sobreviveu. Cresceu no deserto de Parã. Tornou-se arqueiro. Sua mãe lhe arrumou uma esposa do Egito. E do deserto, longe da tenda de seu pai, longe do irmão que havia tomado seu lugar, Ismael construiu sua própria história. Gênesis 25. Lista seus 12 filhos.
12 príncipes conforme suas tribos, exatamente como Deus havia prometido. Ismaelitas, uma nação nascida de uma expulsão. Os descendentes de Ismael se espalharam desde Avilá até Sur, que fica nas proximidades do Egito, na direção da Assíria. Eram povos do deserto, nômades, comerciantes, guerreiros. Com o tempo, misturaram-se com outras tribos árabes e tornaram-se parte do grande mosaico de povos que habitavam a Arábia. A tradição islâmica, surgida mais de 2000 anos depois, identifica Ismael como ancestral de Maomé e dos árabes em geral. É uma conexão que milhões de pessoas sustentam até hoje. Os descendentes de Isaque seguiram outro caminho. Isaque gerou Jacó, e Jacó, depois de uma noite de luta com um ser celestial, recebeu o nome de Israel. Seus 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. Escravidão no Egito, êxodo, conquista de Canaã, monarquia, divisão, exílio, retorno. A história dos filhos de Isaque é a história de Israel, o povo e eventualmente a nação. Mas onde entra o Irã nessa história? A tensão surgiu gradualmente. O que transformou a Pérsia em Irã e aliado dos povos árabes contra Israel foi a conquista islâmica. No século VII da Era Comum, os árabes muçulmanos conquistaram o Império Persa Sassânida. A Pérsia, que havia sido zoroastrista por mais de 1000 anos, tornou-se gradualmente muçulmana. E com a conversão, veio a adoção de narrativas que identificavam os árabes, e por extensão, Ismael, como povos privilegiados na história sagrada. A Revolução Islâmica de 1979 completou a transformação. O Irã tornou-se uma república teocrática que adotou oficialmente a causa palestina e a oposição a Israel como pilares de sua política externa. Não era mais apenas uma questão étnica ou histórica, era ideológica e religiosa. Há quem argumente que essa interpretação simplifica demais a geopolítica moderna. E há verdade nisso. O conflito entre Israel e Irã envolve petróleo, influência regional, programas nucleares, disputas por proxy através de grupos como Hezbollah e Hamas. Não se pode reduzir tudo a uma briga familiar de 4 milênios atrás. Mas também não se pode ignorar o substrato. Quando líderes iranianos falam em eliminar Israel do mapa, quando líderes israelenses descrevem o Irã como ameaça existencial, há algo mais profundo em operação do que mero cálculo estratégico. Há uma memória coletiva, uma narrativa de pertencimento e exclusão que transcende a política imediata. As histórias que os povos contam sobre si mesmos importam. E as histórias de israelenses e iranianos, por caminhos diferentes, remetem à mesma tenda no deserto. O texto bíblico registra um último encontro entre os 2 filhos de Abraão. Foi no funeral do pai. Gênesis 25, versículo 9. Diz que Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Manre. Ali estava Abraão sepultado com Sara, sua mulher. Os 2 irmãos, separados há décadas, reuniram-se diante do corpo do pai, que ambos haviam amado e pelo qual ambos haviam sido amados. Não há registro de palavras trocadas, reconciliação ou renovação de laços. Apenas 2 homens cumprindo o dever de sepultar o pai. E depois, silêncio. A história que começou com uma promessa de bênção para todas as nações, terminou criando uma das maiores fraturas da civilização humana. Não porque Deus falhou, mas porque humanos tentaram acelerar o plano divino com soluções humanas. Hoje, 4000 anos depois, o mundo ainda lida com as consequências de uma noite em que um homem entrou na tenda da serva de sua esposa. O que parecia resolver um problema criou um conflito que nenhuma guerra conseguiu encerrar e nenhuma paz conseguiu curar. Quando um jovem israelense serve nas forças de defesa na fronteira norte, vigiando contra ameaças do Hezbollah apoiado pelo Irã, ele carrega consigo uma história. Quando um jovem iraniano ouve discursos sobre a ilegitimidade do Estado sionista, ele também carrega uma história. São histórias diferentes, contadas de perspectivas opostas, mas convergem no mesmo ponto de origem. Uma tenda no deserto, um homem velho, 2 mulheres, 2 filhos e uma fratura que nunca cicatrizou. A tragédia dessa história não está na maldade de seus personagens. Sara não era malvada ao oferecer Agar. Era uma mulher desesperada tentando cumprir uma promessa que parecia impossível pelos meios normais. Agar não era vilã ao sentir orgulho por carregar o filho do patriarca. Era uma serva que finalmente tinha algo que sua senhora não tinha:
Abraão não era cruel ao aceitar o arranjo ou ao mandar Ismael embora. Era um homem dividido entre dois filhos, obedecendo ao que entendia ser direção divina. Grandes catástrofes históricas nem sempre nascem de grandes maldades. Às vezes nascem de pequenas decisões, compreensíveis no momento, que desencadeiam consequências impossíveis de reverter. A história que começou com uma promessa de bênção para todas as nações terminou criando uma das maiores fraturas da civilização humana. Não porque Deus falhou, mas porque humanos tentaram acelerar o plano divino com soluções humanas. Hoje, 4.000 anos depois, o mundo ainda lida com as consequências de uma noite em que um homem entrou na tenda da serva de sua esposa. O que parecia resolver um problema criou um conflito que nenhuma guerra conseguiu encerrar e nenhuma paz conseguiu curar.